cidade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro e o segundo estado eram compostos pelo clero e a nobreza. Esses 2 grupos detinham todos os privilégios, controlavam as terras, o exército e os principais cargos administrativos, e não pagavam os impostos. Juntos, eles constituíam 3% da população. O terceiro estado era composto por todo o resto da população, ou seja, 97%. Burgueses, profissionais liberais, artesãos e camponeses estavam sujeitos às taxações, seja pagando impostos diretamente ao rei ou prestando obrigações civis. Concluída em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital de Paris para um vilarejo, construindo o maior palácio da Europa, que por 100 anos foi sede da intocável monarquia francesa. E foi palco de um grande casamento entre o jovem Luís XVI, de 15 anos, e Maria Antonieta, de 14 anos, filha dos imperadores austríacos. A união simbolizava o fim de rivalidades e a formação de novas alianças. Fora dos portões de Versalhes, a França estava em uma crise econômica. O povo francês se encontrava miserável e faminto, resultado da péssima administração do rei Luís XV. E enquanto isso ocorria, uma nova corrente de inovação surgia na cidade. O iluminismo pregava o pensamento individual e a experiência, o que era algo revolucionário, já que o velho regime europeu, os governantes e padres diziam que as pessoas deviam pensar e fazer. Voltaire e Rousseau eram um dos pensadores e escritores que pregavam a liberdade, controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. Esses princípios do iluminismo atingiram todas as classes, e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida, já que os privilégios dos aristocratas passaram a ser questionados, o que enfraqueceria a ideia de que a monarquia era algo natural, assim como a aristocracia e a hierarquia. Em 1774, Luís XVI assumiu o trono, com uma economia em ruínas e um povo instável. Devido às pressões, Luís contratou um ministro das Finanças, que era muito popular entre a população, chamado Jacques Necker. Jacques recomendou ao rei que convocasse a Assembleia dos Estados Gerais para discutir o aumento de tributos. Na reunião dos Estados Gerais, o clero e a nobreza tinham vantagem porque a votação era feita por ordem social e não por cabeça. Muita gente achava injusto que o terceiro estado, que era a maioria da população, tivesse somente 1/3 dos deputados e sempre perdia devido à votação por ordem. Um jovem chamado Robespierre era o deputado do terceiro estado e, juntamente com seus colegas, exigiam que a nobreza e o clero também pagassem de impostos. Luís XVI passou a se sentir ameaçado pelo crescente radicalismo no terceiro estado. E em 20 de junho, quando os deputados do terceiro estado chegaram ao local onde ocorria a reunião dos Estados Gerais, encontraram as portas fechadas e suspeitaram de um complô. Então, eles se reuniram em separado em uma quadra onde se praticava o jogo de pela e juraram não parar de reunir enquanto não tivesse uma nova Constituição. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional e os verdadeiros representantes da França. Luís começou a reunir suas tropas secretamente e em 14 de julho, tropas reais de 30.000 soldados se posicionaram em volta de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais da cidade e se apoderaram de 28.000 mosquetes e se dirigiram para a Bastilha local, lendário por torturas e mortes, porque acredita-se que era o local onde o suprimento de pólvora da cidade ficava armazenado. A Bastilha foi invadida. Os guardas foram dominados e seu governador, o Marquês de Launay, foi morto e sua cabeça cortada e exposta. Este acontecimento, chamado a Queda da Bastilha, é considerado o início da Revolução e foi acompanhado pela sublevação
dos camponeses que, no interior do país, passaram a incendiar e saquear os castelos dos nobres, gerando um sentimento de ansiedade conhecido como Grande Medo, que forçou nobres e grandes proprietários a fugir para o exterior, onde tentariam organizar uma invasão à França. Há boatos de que o rei menosprezava a revolução, uma multidão se dirigiu e invadiu o Palácio de Versalhes, exigindo que a família real fosse para Paris. O rei e a rainha foram forçados a ir para Paris, onde ficaram por 2 anos, até que em 1791 o tentou fugir para a fronteira mais próxima e reassumir o poder de seu pai. Mas foram capturados em Varennes, próximo à Áustria, e levados de volta para Paris. Em setembro de 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França, que estabelece a liberdade de comércio, o fim do feudalismo, o voto censitário e o direito à propriedade privada. E foi implantada uma monarquia constitucional, onde o rei perdeu seu poder absoluto e criou-se uma efetiva separação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. A Áustria e a Prússia ameaçaram invadir o território francês e reestabeleceram o absolutismo. A monarquia foi abolida e Luís foi privado de seu título, e ele e sua família foram presos. Nascia a República Francesa. Entre os revolucionários de 1789, houve divisão. A grande burguesia não queria aprofundar a revolução, temendo o radicalismo popular. Aliada aos setores da nobreza liberal e do baixo clero, formou o Clube dos Girondinos. Os jacobinos queriam aprofundar a revolução, aumentando os direitos do povo. Eram liderados pela pequena burguesia e apoiados pelos sans-culottes, as massas populares do país. Ocupavam os assentos superiores no salão das sessões, recebendo o nome de montanha. Seus principais líderes foram Danton, Marat e Robespierre. Após a proclamação da República, as divergências entre os dois grupos, os girondinos e os jacobinos, aumentaram. Em 1793, Luís XVI e sua mulher Maria Antonieta foram executados na guilhotina. Então, componentes da monarquia e clero refratário, temendo a tomada do poder pelos jacobinos, dão início à Revolta da Vendéia, revolta falida e sufocada pelos jacobinos. Devido ao grande número de reações contrárias à burguesia, Danton cria o Comitê de Salvação, visando dar garantia e segurança